Olá, vamos começar a aula número 2 do nosso curso básico de teoria musical. E hoje nós vamos falar das notas e pauta, né? Então vamos abranger esse início aqui é o básico do básico para a gente começar a entender como se lê uma partitura, né? O que que é uma partitura, para que que serve, enfim. Então, as notas musicais. Isso aqui eu acho que mesmo pessoas que nunca estudaram música talvez já devem ter ouvido falar o nome das notas musicais. Nós temos as as sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É, aí aqui tá escrito línguas latinas. Por quê? Daqui a pouco a gente vai explicar o motivo disso aqui. Mas esses nomes foram dados a partir por volta do século X, por um dos primeiros, das primeiras pessoas que começaram a realmente escrever a teoria musical, né? Que foi Guido d'Arezzo, no século X, então já faz bastante tempo. E esses nomes surgiram a partir de um poema que existia em homenagem, se eu não me engano, acho que era São João Batista, porque é tudo meio voltado à Igreja Católica na época, né? Que também era muito atuante na parte das artes, né? Enfim. E então cada letra dessa representa o começo da frase lá do poema, é a primeira sílaba de cada frase lá. E, e por isso que está aqui dizendo em línguas latinas, né? Então, quais são as línguas? Em português, espanhol, italiano, enfim, todas essas línguas que foram derivadas do latim, em geral, utiliza-se esses nomes para dar o nome das notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já em alguns outros idiomas, eu coloquei em inglês aqui, é um exemplo, usam-se letras. E aqui tem, por exemplo, C, D, E, F, G, A, B. Aí você vai falar, por que o AB está no final? É porque, na verdade, assim, se a gente fosse pensar, aqui tá a mesma sequência, né? O C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, enfim. É como se você estivesse considerando começar pelo Lá. Então, A, B, C, D, E, F, G. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Correto? Então, dá na mesma, assim, no final das contas, né? É, por exemplo, existe também uma variação no alemão que eu não coloquei aqui, que o B representa uma outra nota, que é o si bemol, que a gente vai explicar mais para frente o que é bemol. E aí, quando você trata só das sete notas diretamente, você usa o H. Então, algumas particularidades assim, mas o mais difundido realmente são essas duas formas aqui: o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o C, D, F, G, A, B. É, aí o que cabe ressaltar também assim que, por exemplo, eu tô falando que tem sete notas, mas meu teclado tem dezenas de teclas. E como só tem sete notas? Essas notas elas vão se repetindo. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Se repetem, não vou dizer infinitamente, mas se repetem uma grande extensão, dependendo, obviamente, do instrumento, né? Tem instrumentos que conseguem abranger mais notas, tem instrumentos que têm uma quantidade de notas possível ali menor. Mas é importante entender isso, que as notas elas vão se repetindo, né? Então, se eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, após o si eu tenho outro dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e assim por diante. E a mesma coisa seria se você estivesse utilizando essa notação por letras, né? Correto? Então vamos seguir. Então agora a gente já sabe o nome das notas e agora a gente vai entender o que é a pauta, que também é chamado de pentagrama. Por que penta, né? Penta, 5. Então nós temos cinco linhas e é importante falar também que nós temos quatro espaços, né? Entre, entre cada uma das linhas tem um espaço. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um desses elementos vai a, a nota você vai conseguir identificar a nota a partir disso. Então pode ter uma nota em cima dessa primeira linha, pode ter uma nota em cima desse primeiro espaço, uma nota em cima da segunda linha, uma nota em cima do segundo espaço e assim por diante. E elas estão dispostas assim de maneira sequencial, né? Então, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui, depois mais para frente também a gente vai explicar o que que é as claves, enfim. Mas se fosse, por exemplo, na clave de Sol, que vocês vão entender nos vídeos posteriores, essa primeira linha, qualquer nota que estivesse nessa primeira linha seria o Mi. Depois no espaço, o Fá. Depois nessa segunda linha, Sol. Próximo espaço, Lá. Próxima linha, Si. Próximo espaço, Dó. Próxima linha, Ré. Próximo espaço, Mi. Próxima linha, Fá. Então é uma sequência, tá? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas preferem tentar fazer um jogo aí para decorar as notas, né? Depois a gente vai explicar com calma. Quando chegar na parte da aula de claves, a gente vai explicar de novo isso que eu falei aqui, esse exemplo que eu dei, por que que em tal linha é tal nota, enfim. Mas assim, às vezes as pessoas ficam meio que bitoladas nessa questão de decorar. A linha um é um 2 3 4 5. Então a nota tá, 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 tá. E no espaço é pá, 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 pá. Eu acho mais interessante você entender a sequência mesmo. Porque aí você entende como funciona e não apenas decora, né? Então, mas basicamente é isso. Então, o pentagrama são as 5 linhas e os 4 espaços. E aí aí pode vir aquela pergunta de novo que eu falei no slide anterior, né? Que as notas se repetem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá, mas isso aqui eu só tenho 9, né? E se eu tiver mais notas? Isso aqui a gente vai entender mais pra frente também. No próximo slide, após esse aqui. Mas antes disso, então, eu já adiantei, né? É, as notas, você pegando o pentagrama, as notas que estão mais abaixo, elas são as notas mais graves, e as notas que estão acima, elas são agudas, correto? Então vai subindo, né? Então, se aqui fosse, por exemplo, um Sol, nessa linha aqui, o próximo Sol seria esse espaço aqui, depois vocês vão entender o porquê. Mas aí seria bem mais agudo que este Sol aqui. Então, basicamente é isso. A nota começa grave aqui embaixo e vai ficando mais aguda conforme vai subindo na pauta. Tá ok? Bem simples de entender. Outro ponto aqui também importante, depois a gente vai ter a parte de entender as figuras, enfim. Mas as notas, né, elas são representadas por bolinhas, digamos assim, né? E que não são circulares, elas são um pouquinho ovais aqui, tá? Depois a gente vai ter um vídeo explicando cada uma das possíveis notas, porque vocês já devem ter visto, até nos próximos slides aqui vai ter alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho uma nota que é um, um círculo, digamos assim, que não é bem exatamente um círculo, porque ele é meio oval, né? Mas sem preenchimento, né? E pode ter outros que tem um preenchimento, vou usar uns termos populares aqui, depois a gente passa os termos corretos. Pode ter um pauzinho aqui, enfim. Então, essa aqui é a representação de uma nota, assim, e vocês vão ver daqui nos próximos vídeos o que é cada uma delas. Então, o importante aqui desse slide é entender isso, que as notas que estão mais abaixo são as graves e mais acima são as agudas, ok? Aí, isso aqui, linhas suplementares, o que que é isso? Lembra que eu falei que tem 9 notas? Quer dizer, a gente tem 9, somando as linhas com espaço, a gente tem 9 possibilidades. Mas, por exemplo, um teclado tem um monte. Qualquer instrumento, na verdade, né? Tem dezenas de notas possíveis. E como é que eu vou representar isso aqui? Então, é o que a gente põe, é o que a gente chama de linhas suplementares. É como se eu estivesse acrescentando algumas linhas aqui na pauta, só que só naquele trecho onde está a nota. Então, por exemplo, essa nota aqui, né, se eu tivesse, você pode falar assim, por que você não tem um monte de linhas, em vez de 5 tem, sei lá, 20? Porque ficaria muito poluído, fica difícil de visualizar isso. Então, como a maior parte da sua execução na música, lá, independente do seu instrumento, ele vai girar em torno de um grupo de notas, né? Então, essas exceções, que são essas notas que aparecem muito agudas ou muito graves, você faz o uso das linhas suplementares. Tá ok? Então são linhas extras que você desenha aqui abaixo ou acima, né? Se você quer mais grave é abaixo, se você quer mais agudo, você desenha acima. E que é para representar notas que estão fora do seu pentagrama, né? E se for algo muito elevado, tanto para cima quanto para baixo, aí
se você fosse colocar um monte de linhas suplementares, aqui 5, 6, 7 linhas suplementares, também vai ficar ruim de ler. E aí, para isso, foi criado o recurso do sinal de oitava. Lembra que a gente falou que são 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando eu chego no próximo dó, eu cheguei na oitava nota. É uma forma de explicar, né? Isso vale para qualquer nota, né? Mas estou usando o dó de referência. Então, de um dó até o outro dó, nós temos 8 notas, né? Dó, dó, ré, mi, fá, sol. Deixa eu acertar a posição da câmera aqui. Dó, ré, mi, fá, sol. Lá, si, dó. É a oitava. Então, para acertar, para você, essa linha de oitava aqui te ajuda a jogar 8 notas para cima ou para baixo. No caso aqui do exemplo, para cima, né? Então aqui, por exemplo, essa nota aqui, que está colado aqui no espaço após o pentagrama, né? Vou dar um exemplo aqui, que poderia ser outro, né? Mas tem uma situação que ela é a nota Sol. Aqui também é uma nota Sol. Só que tá vendo que com muitas linhas fica um pouco difícil de ler, né? Você lê uma aqui individualmente tudo bem, mas como você está lendo a sequência da música correndo lá na sua partitura lá, às vezes fica mais difícil de interpretar isso. Então, quando você tem uma sequência de várias notas ali sendo tocadas muito agudas ou muito graves, é conveniente colocar esse sinal de oitava que vai, digamos, jogar sua nota, vai jogar aquele trecho como se você estivesse jogando 8 notas para cima, ou se tiver indicado embaixo, vai ser 8 notas para baixo. Tá ok? Então esse é o sinal de oitava. E é isso. Para essa aula, o objetivo era esse, apresentar o nome das notas, né, que quase todo mundo já conhece, mas só para reforçar, e a questão da pauta. Aí nas aulas seguintes a gente vai apresentar as figuras, né, as diferentes notas. Lembra que eu mostrei no slide anterior que tinha, até aqui tem também um exemplo, né, ó, essa nota que é uma bolinha sem preenchimento, e aqui tem uma bolinha preenchida e com um tracinho, né? O que que quer dizer isso, né? Então a gente vai entender nas próximas aulas, tá ok? Obrigado e até a próxima.